igreja, os irmãos que também estão em casa se coloquem de pé para nós orarmos iniciando. Oremos todos. Deus Santo, somos gratos a Ti por mais um dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, mais uma oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra, Deus. Pai Santo, eu te peço que o Senhor fique conosco nesta noite, fala conosco, toque em nossos corações, ó Deus, que nós venhamos sentir a Tua presença nesta noite. Abençoa tudo que será feito, ó Deus, que o Senhor possa receber como aroma suave, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. dignas de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, exaltemos ao Senhor, dignas de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, exaltemos ao Senhor,
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. dignas de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, exaltemos ao Senhor, dignas de glórias, de louvores. Você pode levantar as mãos para o alto nessa noite. Aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Exaltemos ao Senhor. E porque Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além e suas de vozes ti. declarando, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, disso eu também sei. Mas apesar da fragilidade, tu habitas em mim, e mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Estarás comigo. e por onde for, e tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, disso eu também sei. Mas apesar da fragilidade, tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, Tu te moves assim. mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz
espírito de mim. Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Por onde for. Aleluias. Quantos precisam do Senhor nessa noite? Todos nós dependemos do nosso Deus para tudo nessa vida. Nada que a gente queira fazer com nossas próprias mãos, mas é do alto que vem a resposta, é do alto que vem a permissão, é do alto que vem o nosso sustento. Então, nessa noite eu convido aqueles que estão aqui, vamos se colocar de pé nessa noite, vamos continuar adorando ao nosso Deus, dizendo que nós precisamos do Senhor, assim como o ar que nós respiramos. Nós não conseguimos viver sem a sua presença, sem a sua bênção, sem a sua proteção, nem um segundo na nossa vida. Se não for o Senhor nos guardando, se for o Senhor cuidando de nós. Então, cante esse hino conosco, como se fosse uma oração, fazendo uma oração ao nosso Deus. Que nosso coração nessa noite venha dizer: Deus, nós dependemos, eu dependo de Ti para tudo nessa vida. Amém? Amém? Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a coça. Como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Levante suas mãos ao alto e diga a Ele: Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. mais uma vez, distante. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti.
escuta o meu clamor. Eis que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que você declarasse novamente as lutas. E as lutas vêm tentando É verdade. afastar de ti. Essa caminhada cristã que não é nada fácil. Frieza, escuridão procuram me cegar, Mas eu não vou desistir. ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos glória, e teu é o poder, para sempre, amém. Quantos dão honra e glória ao nosso Deus essa noite? Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder, para sempre, amém. Então vem
vem incendiar meu Coração é o teu altar. Quero ouvir O som dos céus, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e terra e céus glorificam seu santo. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Cantar o mais alto que você puder, Ele é Senhor. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, O Rei é exaltado nos céus. e Ele é exaltado. O Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Precisa sentar em nome de Jesus. Convidamos os diáconos para recolher os dízimos e ofertas. Vamos continuar adorando a nosso Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz como Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus divino.
voz de glória, Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Nós agradecemos essa rica oportunidade em nome de Jesus. Oi. Glória a Deus. Saúdes, irmão, com a paz do Senhor. Eu vou aqui iniciar orando, agradecendo pelos dízimos e as ofertas, por tudo que o Senhor tem feito neste primeiro momento. E os irmãos intercedam aí em nome de Jesus e orando pelos nossos estudos. Iremos mais uma semana. Vocês que estão em casa aí, eu sei que não está ao vivo sempre, mas fica registrado aí no coração dos irmãos. Iremos trabalhar mais essa semana sobre perdão, né? Então, iremos aqui orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade, Deus, de aqui estar, de contemplar, Deus, esta primeira parte do culto, de louvarmos a Ti, de ofertarmos, darmos os dízimos. Abençoa, Deus, cada aquele que trouxe, Deus, o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor possa, Deus, multiplicar o seu celeiro. Aqueles também que não puderam, neste momento, Deus, trazer oferta, o dízimo, que o Senhor possa também, Deus, abençoá-los grandemente. Vai abençoando aqueles que estão em casa também, Pai, assistindo este momento, que o Senhor possa abrir os corações, que eles possam estar atentos, e que tudo irá ser feito aqui, falado, seja para a honra e Tua glória, Pai. Capacita tanto a irmã Terezinha, como o irmão Simonassi, quanto a mim. Que o Senhor venha nos usar grandemente, Deus. Não seja o nosso pensar, mas que seja o Espírito Santo falando à Tua igreja para todos sempre. É assim que eu te oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pode ir. Graça e a paz, Senhor. Amém? Feliz de estar na casa do Senhor, mais uma semana, né? Mais um dia, o Senhor nos dá a oportunidade de estar na casa dEle. Agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, né? Nos dá a oportunidade de estarmos diante da Sua presença. E acho que é um tema, né, bastante importante, o qual a gente vem tratando durante algumas semanas, que é sobre perdão. E a gente vai continuar esse tema, que eu acho que o Senhor já vem tratando, né, tanto na minha, e com certeza tem tratado na vida dos irmãos também, no decorrer dessas semanas, né, essa condição de pecadores que somos e que devemos exercer o perdão em todas as áreas da nossa vida. Então, o Senhor vem trabalhando isso todas essas semanas aí, né, um mês e pouquinho aí, né, no decorrer desses meses passados, agora de julho e agora agosto. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que tem nos acompanhado, né, em casa, aqui nos cultos. E que o Senhor possa estar poderosamente falando aos seus corações, né, e como eu falei, né, o Senhor tem tratado na minha vida, né, esse tema perdão, e com certeza tem tratado na vida dos irmãos também. Hoje a gente vai ver, né, um texto, um estudo, né, muito rico, né, eu estava dando uma olhada em casa,
7 lições sobre o perdão. E aí ele faz uma pergunta, né? É possível perdoar e esquecer? E aí a gente vai ver no decorrer do estudo. E estava até falando ali com o pastor, tinha dado uma olhada aqui também, o autor ele vai falar, né, sobre o tema, na pesquisa do Google, a palavra perdão. É um dos temas mais pesquisados, né, no Google. Então vejam quantas pessoas têm buscado, né? E que bom, né, que as pessoas buscam esse tema. Porque acho que se sentem já com aquela, na posição, na condição, na verdade, de exercer e de buscar o perdão, né, mediante as circunstâncias da vida. Porque a gente vê que o perdão ele tem trazido muitas coisas ruins, muitas coisas maléficas na vida do ser humano. Não só na vida do cristão, mas na vida da sociedade, né, como um todo. E esse tema, perdão, tem sido um tema muito pesquisado, né, nesse site de pesquisa no Google, porque é um tema muito atual também, né, que está relacionado também aos males, né, a doença do século, né, que é ansiedade e depressão, né? Então, uma coisa está atrelada à outra também. A falta de perdão também vai trazer essas doenças também, pode se propiciar na vida do ser humano, né? Então, meus irmãos Beto e irmã Terezinha, obrigado por estar aí conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. E aí ele vai dizer, né? Como eu falei, ele é o tema, né, que ele vem pesquisando no Google, né, e há milhares de visualizações nesse post, né, que já revelam cerca de 90% das pessoas procuram sobre perdão. Então veja que uma quantidade gigantesca de pessoas que têm buscado esse tema e têm tentado exercer o perdão nas suas vidas. E a gente viu, né, nas 2 semanas passadas, né, a importância da gente exercer e da gente buscar o perdão. Em Mateus 6, 14, 15, ele vai dizer, né, se vocês precisam perdoar os seus irmãos, vocês precisam procurar os seus irmãos e pedir perdão a eles, e aí o Senhor vai e os perdoa. Se a gente for fazer um paralelo com aquilo que Jesus fez na cruz por nós, quem nós éramos, e o perdão que o Senhor exerceu nas nossas vidas, e por que a gente não exerce o mesmo perdão na vida do irmão. Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes é uma coisa tão banal e a gente prefere se abster, né, de estar com o nosso irmão, em comunhão com o nosso irmão, até mesmo, né, na qualquer área da nossa vida, sociedade e tudo. Às vezes até uma coisa muito simples que a gente falou aqui até no EBD, às vezes uma discussão de trânsito, alguma coisa, e você prefere proferir uma palavra de maldição para aquela pessoa do que você, né, meu irmão, eu te perdoo, aconteceu isso aqui, mas aí você vê que esse é um processo de santificação também. Por Senhor é trabalhando na sua vida dia após dia para que você exerça o perdão. Não é algo de imediato, eu vou perdoar agora, não é um processo de santificação, né? Você precisa ter frutos do Espírito, você precisa ter amor também. Então veja que é uma ação divina, né, trabalhada no ser humano. O ser humano vai, né, melhorando dia após dia, né? Se quiser dividir alguma coisa, meus irmãos, fica à vontade. Irmã Terezinha. Louvado seja Deus. Saúdo os irmãos que estão aqui com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E saúdo também os irmãos que estão em casa, né? Para mim é sempre uma honra participar aqui desta mesa, desses estudos, porque me traz à mente, me recorda as noites que a gente saía da nossa casa e ia visitar os nossos irmãos naquelas reuniões dos PG6. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Infelizmente, parece que tem pessoas que acham que esse culto da quinta-feira, ele é inferior aos outros cultos, não é, que tem na igreja. Porque, infelizmente, a quantidade de pessoas que frequentam é bem inferior. Mas eu quero dizer aos irmãos que ele é tão importante quanto esse culto da quinta-feira, esse culto de estudo, esse culto que a gente vem repetidamente, muitas vezes, trazer a mesma mensagem. Por quê? Por que se faz isso? Porque se faz necessário, né? Então, é muito rico, é muito importante que a gente venha para os cultos da quinta-feira. Que se a gente não está podendo vir ainda por causa dessa situação que estamos vivendo, mas que a gente
assista também na nossa casa, dando a mesma importância a este culto como aos outros também. É um estudo, mas a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais se reúnem em teu santo nome, ali ele se faz presente. Então, não é porque é um estudo que o Senhor Jesus Cristo não esteja aqui, não, viu? Não é porque você não está sentindo arrepios que o Senhor Jesus não está aqui, não. Ele garante, a palavra dele é verdadeira. Ele garante que se faz presente. Então, este estudo, este culto é tão importante quanto os outros, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente aqui. E para você, meu irmão, que está assistindo em casa, ele também se faz presente aí na sua casa. Amém? Então, se estamos repetidamente, há mais de um mês, estamos falando de perdão, é porque o perdão é necessário na nossa vida. É porque o perdão é fundamental na nossa vida. Não só porque nós somos cristãos, mas porque nós temos um Pai celestial que nos ama, que já nos perdoou e que perdoa diariamente as nossas falhas, os nossos erros. Ou será que aqui é todo mundo santinho? Não. Nós também magoamos Jesus, nós também machucamos, e quando nós nos dirigimos a Ele, nós temos que primeiro o quê? Senhor, me perdoe. Quando a gente vai orar, a primeira coisa que a gente diz, perdão, Senhor, por hoje ter acontecido isso ou aquilo, porque a gente sabe, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda quando a gente toma atitudes que entristecem o coração do Senhor. Então, é necessário que exista esse perdão. É necessário que a gente se liberte desse mal na nossa vida. Porque quando a gente, como o irmão Simonasso falou, e como já foi falado tantas e tantas vezes, que este estudo, diante de Deus, eu posso garantir a vocês, tem me enriquecido muito, tem me feito ver, irmão Beto e irmão Simonasso, muitas coisas que, que eu fazia e às vezes nem dava importância, né? Então eu tenho aprendido muito e eu louvo a Deus por esses estudos e eu espero, irmãos, de coração, tantos que estão aqui como você que está em casa, muitas vezes está chateado, não teve um dia bom, não é? Não teve um dia legal, mas eu quero dizer a você que se você começar a praticar, se nós começarmos a praticar este perdão, porque como o irmão Simonasso falou, não é uma coisa que acontece agora e acabou, não. É todo um processo, né? É todo um processo que nós já vimos e vamos enfatizar ainda hoje nesse estudo, que tem pontos maravilhosos aqui para o nosso aprendizado, para o aprendizado de vocês, e que de verdade, de todo o meu coração, o que eu peço a Deus é que a gente não saia da mesma forma que a gente entrou. Aos irmãos que estão aqui, a nós que estamos aqui também compartilhando esse estudo, porque aqui ninguém está ensinando nada a ninguém, não. Aqui nós estamos compartilhando tanto a palavra de Deus, como experiências que também acontecem na vida dos irmãos, que servem como exemplos para a gente. Aqueles exemplos negativos que a gente diz, não, eu espero em Deus que eu nunca faça isso. E aqueles exemplos positivos que a gente diz, rapaz, que coisa linda, eu espero um dia chegar neste patamar. Então, que nós não saiamos daqui da mesma forma que a gente entrou. Não é? Independente do que foi vivido esse dia de hoje, até aqui que você se encontra, das pelejas, dos aperreios, às vezes até de fofocas que vem lhe contar, às vezes foi no serviço que alguém chateou você, foi no trânsito, seja lá onde for, meu irmão. A palavra de Deus para você hoje é perdoe. Perdoe tudo de ruim que aconteceu com você hoje, porque você vai se sentir muito mais livre, você vai se sentir muito mais liberto. Amém? Amém. Os irmãos observam, né? Cada um fala um pouquinho. E é bom, né? A gente ouvir os irmãos e ter essa divisão aqui santa, né? Irmã Terezinha foi acionada agora no finalzinho da tarde, mas está cheia, viu, irmão? Vão recebendo aí.
Abram a Bíblia, amados, em Gênesis, né? Vamos ver aqui, bem no comecinho aí você está em casa, Gênesis capítulo 37. Né? Eu peguei um texto aqui para trazer, para a gente dividir junto com o nosso estudo, servir como base também. Gênesis 37, versículo 26. Vou dar início aqui. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que mantemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, né? Tiraram ele da cova, né? E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Né? Todo mundo conhece a história, pode olhar para mim aqui. Todo mundo conhece essa história, né? José foi vendido pelos mercadores, foi para o Egito, e lá no Egito ele foi trabalhar como escravo, depois de escravo. Então eu estou fazendo um resumo, você está em casa aí, atento, né? Todos nós sabemos a história, né? Não é no capítulo 38 que a gente já vai ver o perdão, não, né? A história vai continuar no capítulo 38, no capítulo 39, que vai dizer que José está na casa de Potifar. Então tudo isso aqui é um tempo, né? José na prisão, ele vai preso, depois José vai interpretar os sonhos no capítulo 41. Vá folheando aí junto comigo. Ainda no capítulo 41, o faraó põe José como governador do Egito, a história de José começa a mudar aqui. No 42, os irmãos de José descem ao Egito, tudo está, né? Veja que a história toda está sendo conivente a um encontro, né? No capítulo 43, os irmãos de José descem outra vez ao Egito, a coisa começa a ficar mais uma afinidade melhor, né, de conhecimento. E eu vou folhear mais um pouquinho aqui, vá agora para o capítulo 45, versículo 8, que aqui eu acho que é o melhor, né, onde está feito aqui o fechamento, né, de uma. Vamos ler aqui o versículo 1. Vamos pegar o 45, o versículo 1. Olha só o que diz aí, acompanhe. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ficou só José e os irmãos ali, né? E levantou a sua voz com choro. José ali começa a chorar, a se derramar, a se entregar, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Acho que era amados, eu acho que era mais ou menos assim, ó. Ai, meu Deus! Eu acho mais ou menos uma cena forte, aquela coisa impactante, sabe? De arrependimento, de entrega, de liberação de perdão. Porque nós sabemos, nós conhecemos o ser humano. O ser humano é complicado, né? O ser humano, ele é um ser humano assim que a gente precisa ser estudado todos os dias. Estuda agora, estuda de novo, estuda. Porque ninguém entende. Mas aqui nós aprendemos com José, né? Diante de todas as dificuldades que ele teve. Ele foi vendido, foi jogado numa cova, foi humilhado, né? Mas olha o que ele vai dizer aqui. Vamos lá, acompanhe aí. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Estão me vendo? Vocês estão me vendo? Ele disse mesmo assim: viva ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Ficaram tudo besta, não estavam acreditando. Versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele:
eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Lá naquele capítulo 37, sou eu, aquele que eu comentei. Sou eu que vocês me venderam. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, né? Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardai-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Vou ler só até aqui. Apressai-vos e subi a meu pai e diz-lhe, assim tenho dito a teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Chame meu pai, venha vocês, venha a minha família, que agora a gente vai se unir. Estão todo mundo perdoado. Vocês queriam me matar, vocês queriam ver meu fim, mas eu perdoo todos vocês. E tudo que vocês fizeram não foi vocês não, a culpa não foi sua não, foi Deus que fez tudo isso, para conservar a minha vida e a vida de vocês. E a gente sabe bem a história, viu? A gente não vou atentar muito, mas nós sabemos que os egípcios, né, disse assim, José, por que tu não aproveita agora e mata todo mundo? Os cabas queriam te matar, José. Por que tu não mata todo mundo? Resolve logo esse problema. Mas o homem tinha o temor de Deus, né? Assim como o meu irmão Simonassi estava falando aí no início. O homem foi preparado. Estava num processo de santificação. Estava sendo guardado, aprendendo. Estava com os frutos do Espírito. E a gente sabe, amados, quando alguém dá uma tapa em você ou dá uma tapa em mim, a reação, ela é diferente. Né? Ninguém vai dizer assim, eu vou perdoar ele agora. É meio ruim, assim, você vai aguentando ali uma palavra que você não gostou, alguma coisa, né? Até o menino da gente também, se a gente dá uma lapadinha, o bichinho sai chorando, depois de um tempinho ele volta. Ele não vai voltar na mesma hora, obrigado mamãe, obrigado papai por apanhar. Ele não vai dizer isso, né? Então veja que é um tempo, né? É um processo. Eu estava vendo assim, será que a gente consegue pegar uma pessoa, aí você vai ter que perdoar seu irmão, né? Você vai ter que fazer assim, não, meu irmão, é um tempo, tem que esperar, né? Aquela pessoa vai ter que se preparar, conhecer o Senhor bem direitinho, estar orando, buscando, tendo esses frutos. E nós aprendemos muito com a vida de José. Né? Nós temos aqui um exemplo aqui, né, que José perdoa todos os seus irmãos, né? E grandes coisas fez o Senhor na vida desse homem, né? Simonás, pode dar início aí ao estudo. O perdão é algo fundamental na vida do ser humano, né? Tanto no cristão quanto fora, né, do contexto do cristão. Mas você vê que a falta do perdão ele vai trazer, o texto de Hebreus vai falar, né, raízes de amargura, né, na vida do ser humano. Então a gente precisa, não é fácil, né, a gente não vai ser hipócrita aqui de falar, mas a gente precisa exercer o quanto antes o perdão. Né? Esse processo ele precisa acontecer rápido na vida do ser humano. Por quê? Porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer daqui a segundos. Né? Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida de forma que seja algo diário, né? Assim, de a gente exercer esse perdão, essa prática do perdão, que seja algo diário. E aí a gente pode entrar aqui no texto, né, para não ficar só nas nossas palavras, o texto que Jesus fala lá em Mateus 5, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus fala ao contrário, né? Eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você orar por uma pessoa que fez o mal para você
mas se faz necessário. Nem tudo na nossa caminhada cristã, né, naquilo que nós vamos desenvolver na nossa maturidade cristã vai ser fácil. Mas a gente precisa fazer, porque o mestre fez, e o mestre deixou como exemplo. Então, se ele fez e deixou para que nós fizéssemos, a gente precisa exercer isso. É difícil? É difícil. Né? Não é fácil você se posicionar do texto que ele vai falar. Né? Um pouquinho antes. Né? Quando ele bater na sua cara, de um lado, você vê, ofereça o outro. Quando ele for forçar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Não é fácil, mas a gente precisa exercer, né, esse perdão diário. Obrigado. Esse perdão diário na nossa vida. Porque Jesus nos perdoou lá na cruz. E a gente precisa perdoar o nosso irmão. Liberar o perdão. Porque aí a gente falou, uma palavra, né, que a irmã Terezinha falou aí é fundamental. Nós nos libertarmos. A falta de perdão, ele nos deixa com amarras, né, com grilhões, com algemas. Né, e a gente precisa se libertar. E o perdão, quando a gente exerce, às vezes quando você... Né, não precisa nem você ir pedir o perdão à pessoa, a pessoa pediu perdão. Às vezes a pessoa pede o perdão a você, mas você vê que quem melhora é você. Às vezes você não sabe o que a pessoa falou uma palavra lá que você se magoou, né, e a pessoa nem sabe. Né, você precisa se libertar daquilo também. Às vezes essas coisas vão começando a minar no coração do ser humano, na nossa vida, e a gente precisa conter isso o quanto antes. Porque senão a gente vai começar, aquele exemplo que a gente deu, é carregar um saco de batata podre, é andar agarrado com um defunto, né, que são situações que vai começar a cheirar mal, você vai começar a sentir mal, né, são apenas exemplos, mas é algo que a gente precisa exercer. E aí, voltando para o estudo, ele vai falar o texto que a gente viu semana passada, que é o texto de Mateus 18, né, que é a parábola do credor. E aí ele vai falar, né, o texto com aquele diálogo com Pedro, né, quantas vezes ele devia perdoar. E aí a gente sabe que todas as vezes a gente precisa perdoar, assim como, né, Deus faz conosco. Né? Deus não disse, eu vou perdoar você até aqui, depois de aqui você se vire. Não, ele continua a nos perdoar, continua, né, a sua misericórdia continua a se renovar todos os dias, né, como a gente viu o texto de Lamentações. E assim também temos que nós se posicionar com relação ao perdão. E aí ele faz esse diálogo com Pedro e entra na parábola do credor compassivo, né? E aí ele vai falar, né, que a pessoa devia, né, 10 mil talentos, né, como os irmãos sabem, e o outro que devia 10 denários, né, que era uma quantia insignificante, né, comparada com a dívida do primeiro credor. E aí o rei daquela cidade perdoa a primeira dívida, e quando vai ser com ele, ele não perdoa a dívida tão pequena que era. Então veja que, como eu falei anteriormente, o perdão às vezes ele nos traz amarras. Ele foi perdoado lá da dívida dele, mas ele não tinha se perdoado, ou ele não tinha exercido perdão para a vida, né, na vida do irmão, do próximo dele. Porque a dívida dele era muito pequena. 10 denários era algo insignificante comparado com a dívida de 10 mil talentos, né, que ele nunca iria conseguir pagar. Aí a Bíblia diz que ele ia vender família, propriedades, ia ficar como escravo e não iria pagar essa dívida. E aí a gente traz, né, a aplicação que Jesus faz. Né? Você me devia 10 mil talentos também. Você não ia conseguir pagar. Eu paguei por você. Então, o mínimo que você deve fazer é pagar suas dívidas ou perdoar suas dívidas com seus irmãos. Assim como eu fiz por você, você deve fazer com os outros. Então, o perdão, aqui o autor ele fala uma frase, né? O perdão é tirar o ser humano da normalidade. Porque a gente vê, a sociedade que a gente vive é muito simples, é muito fácil, e você vê aí, todo mundo prega, todo mundo fala. Né? Fulano fez alguma coisa com você? Oxe, paga na mesma moeda. Né? Você tem que, né, pagar na mesma moeda. E Cristo nos ensina algo totalmente diferente. Né? Fez isso com você? Perdoe ele. Ah, mas ele fez de novo? Perdoe ele. Você perdoe quantas vezes for necessário. E só pegar uma palhinha aqui, né? A gente sabe, amados, que
até das pessoas, né, que não têm uma base, né, e no conhecimento na palavra, né? Quando uma pessoa faz mal contra alguém, aí você escuta aquela pessoa e você diz, né, não, rapaz, faz o contrário, né? Paga com o bem, né? E aquela pessoa, não consigo não, que conversa, né? Quer dizer, veja que a estrutura espiritual, né, de uma pessoa, ela não tem ainda, né? Veja que vai ter que ter um processo de vida espiritual, né? Para que a pessoa venha a entender, né, essa questão aqui do perdão, né? Que também a gente vê aqui que não é fácil. E sobre essa normalidade, né, que o irmão Simonato estava falando, é exatamente assim. As pessoas acham normal, né, alguém ofender, faça a mesma coisa. Se fosse comigo eu fazia pior. Então, infelizmente, esse é o normal, né? E quando a gente perdoa alguém que nos fez mal e que isso fica, outras pessoas ficam sabendo, porque tem situações que acontecem na vida da gente que só quem sabe é a gente, né? Mas também tem aquelas situações que outras pessoas também ficam sabendo. E muitas vezes, ninguém chega para você para dizer, ou fulana, ou irmã, ou irmão, perdoa, né? Deixa isso para lá, isso, tal. É difícil chegar uma pessoa para a gente e falar essas coisas, né? Normalmente, chega e diz, mulher, se fosse eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Enfim. Então, o normal, infelizmente, para o mundo que a gente está vivendo hoje, é isso, pagar com a mesma moeda. É olho por olho e dente por dente, né? Então, mas a gente tem que entender que nós temos que praticar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferentes, né? Nós temos que mostrar a diferença. Então, diferente do normal, como hoje em dia, se alguém achar um dinheiro, vamos supor, num ônibus, numa calçada, num negócio, e for entregar, né, se for devolver aquele dinheiro, menina, é caso para fantástico, porque o normal, né, para o mundo, é você guardar o dinheiro, não achou? Né? Então, da mesma forma, esse é o perdão. O normal é você fazer pior. Né? Só que nós, cristãos, a gente entende que não é assim que a gente tem que agir, não é assim que a gente tem que fazer. Né? Nós temos que tentar perdoar, trazer o perdão à tona, mesmo que existam pessoas que digam, mas tu é besta, viu? Ela vai fazer pior. Ou ele vai fazer pior. Mesmo assim, gente, não fiquem dando ouvido a essas coisas, né? A gente que conhece a verdade, a gente sabe o que Jesus Cristo está nos dizendo. Então, se ele diz, e a gente canta para todos os lados, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, é porque a gente perdoar é a vontade do Senhor. Então, é boa, perfeita e agradável. E aí Paulo vai nos ensinar, né? Não vos amoldeis a esse mundo, né? Não tomem a forma que o mundo quer que vocês tomem. Então, ele nos ensina justamente isso. Todo mundo vai dizer para você fazer uma coisa. Mas como a gente segue a Cristo, a gente anda na contramão do mundo, né? Então a gente precisa fazer com aquilo que o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado, né, através da sua palavra. E aí a vida nos ensina a não perdoar, né? E eis a questão. A gente sair da normalidade, né, de deixar, né, de exercer o perdão, para ir para uma anormalidade, né, a qual o mundo trata, que é exercer o perdão. E a gente vê que é algo que, meio como a irmã Terezinha falou, algo que foge, é meio algo fora da curva, né? Quando você vê uma pessoa fazendo isso, eu lembro que uns anos atrás teve uma mulher que o rapaz assassinou a filha dela, estava na televisão, ela deu uma entrevista, e ela foi lá em entrevista e ela disse, meu filho, eu perdoo você. Naquela hora, assim, todo mundo achava que aquela mulher queria que ele pagasse, né, que ele fosse, né, morto também, alguém fizesse algo semelhante com ele, e aquela mulher ali estava, né, a gente via no semblante dela, a mulher quebrantada, eu perdoo você pelo que você fez. E eu fiquei vendo aquela situação, meu Deus,
é o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Né? Porque não é fácil, né, numa posição que aquela mulher estava, e você exercer esse tipo de perdão para aquela pessoa. E aí a gente precisa abandonar, né, duas ações normais, né, que o mundo trata: fuga e vingança. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesses dois temas. Fuga como a palavra diz, né, é você fugir dos seus problemas. Às vezes acontece algo e a primeira coisa que você faz é: quero saber não. Toca a vida, cada um vai para o seu lado, deixa o tempo, dá tempo ao tempo, né, como o ditado diz, vamos dar tempo ao tempo, né, se for alguma coisa aí, a gente vê lá na frente. Não, né, o Senhor nos ensina totalmente ao contrário, né? Não se põe o sol sobre sua ira. Então, quando tiver alguma coisa com seu irmão, né, na ceia, né, volta lá, vai ter com ele, né, se corrige, se conserta lá com ele, depois você volta e entrega a sua oferta aqui. Então, veja que é algo totalmente ao avesso daquilo que a sociedade prega e tem falado aí para as pessoas. Às vezes vê que não é fácil a gente estar no contexto desse de fugir dos nossos problemas, né, e a gente tentar enfrentá-lo, né, naquele momento, às vezes até no calor do momento ali, a gente tentar resolver o quanto antes, para que isso não comece, né, a trazer raízes de amargura, como a gente tinha falado antes, e começar a trazer problemas futuros, às vezes as quais a gente nem sabe do porquê está passando. Aconteceu um negócio lá, o pastor até falou aqui, né, a mulher, 35 anos, e ela não tinha perdoado o marido ainda. Então, aquilo corroendo a vida dela há tantos anos, e talvez o marido dela nem soubesse que tinha acontecido isso, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa inconscientemente, ou às vezes para a gente é algo simples, normal, magoa uma pessoa e a gente diz: não, acho que a pessoa fulano de tal não vai, foi besteira aqui, não vai se... Mas às vezes a outra pessoa não recebe bem, né? Naquilo que a gente fala, a atitude que a gente tem. Então a gente precisa ter cuidado, né? Quando a gente, né, causa isso no nosso irmão, a gente, ao invés de fugir do problema, a gente precisa enfrentá-lo. Que é o mais difícil, né? Ele deveria ser o mais fácil, né? E a gente sabe que quando existem problemas, barreiras, elas têm que ser enfrentadas, ultrapassadas, né? Eu estava vendo, abram aí em Efésios capítulo 4, né? Até um pouco antes, Simonácio, eu queria aqui expressar aqui, o autor ele diz assim, ó, vamos abrir em Efésios e me ouvindo ao mesmo tempo: a maldade existe sim, e a falta de bondade também permeia nossas vidas. Pense nas pessoas doentes, nos refugiados de guerra, nas vidas de algum ato de criminalidade, nos velhos abandonados, nas injustiças, traições, na dores, na fome. E o pior, pense nas crianças inocentes, indefesas. Neste momento sofrem abuso, agressões e desamparo. Eu sempre penso nas crianças, né? O autor aqui, ele preocupado com as crianças, né? E a maldade existe sim, e permeia. Em Efésios capítulo 4, né? Versículo 32, a palavra de Deus nos ensina, o que é que tem? A gente tem que ser o quê? Ó? Antes, sede uns para com os outros, benignos, né? Misericordiosos, perdoando uns aos outros, também como Deus vos perdoou em Cristo, né? A palavra nos ensina, né, a ser bondosos. A gente está no mundo mal. Nós vivemos no mundo mal, né? E não, como o Simonácio tocou no ponto, nós não podemos fugir, né? Deixar para lá e deixar o tempo passar, não, né? Nós temos que enfrentar os problemas, temos que perdoar, temos que ser bondosos, né, misericordiosos uns com os outros, né? Porque é isso que a palavra está nos mostrando aqui, nos ensinando, né? E é isso que nós temos que ser, né? Mas o mundo está mal, sim, mas nós não, né? Nós temos que ser diferentes, né? Fazer essa diferença é o importante. Amém. Falando aí, a gente precisa enfrentar os nossos problemas. E até falei, acho que no EBD aqui, a gente estava num tema bem semelhante. A gente fala tanto,
né, de exercer perdão, de pedir perdão, e às vezes você se encontra numa situação e aí o Espírito Santo acha que toca em você assim, ei, lembra que você estava falando lá? Faça. E você precisa fazer, né? E aí aconteceu, eu estava falando com uns amigos no WhatsApp, tocou num tema, e um se chateou, não sei o quê, e aí aquilo ficou, aí você vê que o perdão é algo com você precisa se libertar disso. Ele estava bem, mas eu não estava. Então fui lá, falei com ele, resolvi o problema, aí eu fiquei normal, aí eu fiquei bem. Mas ele falou para mim, não, eu estava tranquilo, não fiquei chateado com isso não. Mas aquilo ficou, né? Aquilo estava me incomodando. E às vezes a gente fala algo, como o Tiago diz, né? Não ser somente ouvinte da palavra, mas ser praticante. Às vezes a gente fala algo que a gente precisa exercer. É o que a gente está falando aqui. Não é que nós somos os super crentes e tal. Não. Somos tão falhos quanto as pessoas que estão fora. Mas, né, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, né, o pecado ele não deve nos dominar. Né? A gente precisa fazer diferença. A gente não deve se moldar, né, ter a mesma forma que o mundo tem. Então, quando a gente faz isso, as pessoas vão olhar para a gente de uma forma diferente, tipo, essa pessoa tem algo diferente. Então, é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo trabalhando na sua vida para que você não seja apenas mais uma pessoa, né, mais um hipócrita de dizer eu faço, eu estou dizendo isso aqui, mas eu não faço. Então a gente precisa ter cuidado também. E aí o outro ponto é vingança. Né, as horas já se avançam aqui. Né, vingança. E aí eu fui ver tem uns bordões, chavões, né, ditados, né, que o povo fala, né, vingança é um prato que se come frio, né. Aí eu fui dar uma pesquisada e tinha uns que era vingança é um prato que se come frio e que se degusta, né, algo que você experimenta, que você... E aí a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário, né. Aí você vê. E aí teve uma frase que eu vi que me chamou a atenção, que dizia assim, ó, vingança é um prato que não se deve ser ingerido, pois o seu grau de toxicidade é tão alto que pode ser letal. Então veja que aquilo que eu vou tentar praticar com o meu irmão pode me matar. Então a vingança é algo que pode me matar. Veja que frase, eu achei essa frase muito forte, né, porque às vezes a gente quer, né, o texto que a gente leu aqui, é olho por olho, dente por dente, né? Aquilo que você recebeu, você devolva, mas isso pode nos levar à morte. E ninguém diz isso. Ninguém fala isso para você. Não, devolve na mesma moeda, mas ninguém fala para você, devolve na mesma moeda que tu vai morrer. Com certeza você não faria isso. Né? Você não ia atirar numa pessoa sabendo que a bala ia voltar em você. Né? Não é só um exemplo aqui. Então veja que é uma frase forte que traz um sentido, né, daquilo que a gente está vendo aqui. Do perdão é totalmente diferente de você se vingar da pessoa, né? De você querer justiça, né? Como o pastor Valdir fala, justiça é você trabalhar na vida da pessoa para que ela se regenere, né? Não faça mais, não pratique mais, você recupera aquela pessoa. Né? E vingança não, é você querer que aquela pessoa pague por aquilo, né, porque ela lhe fez o mal. Né? Então veja que... E a vingança é uma coisa muito perigosa, porque você deixa de viver a sua vida e você vai viver a vida daquela pessoa que você deseja se vingar. Né? Às vezes as pessoas confundem vingança com justiça. E a vingança faz essa corrente, ela nos acorrenta ao agressor, no caso. Né? Muitas vezes ele está livre, como já foi falado aqui em outros estudos, às vezes ele não se lembra nem que você existe. Mas você está preso a ele, você está acorrentado a ele. Então você deixa de viver a sua vida para viver em função da vida dele. Porque se você quer se vingar, você quer o mal, né, para essa pessoa. Então é importante que a gente tenha bastante cuidado nisso, né,
nessa diferença aí grande que existe entre a justiça e a vingança. E eu gostaria de ler aqui um texto de 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se somos seguidores de Cristo, né? Então nós vivemos na luz. Então a gente não precisa querer trazer essa escuridão para a nossa vida, né? Porque nós já temos a nossa luz, que é Jesus Cristo. Então aí a gente vai dar continuidade. E aí os textos, eu marquei alguns textos aqui, os irmãos podem anotar em casa. Romanos 12, 21, né? Não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Lucas 6, 27 ao 31, né? Tudo né? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o primeiro. Verso 31. Aí em Mateus 5, 38, 42, né? Olho por olho, dente por dente, né? Dente por dente. Mas aí ele vai falar mais na frente, né? Que dá uma tapa para você, deu outro lado, né? Então Jesus nos ensina ao contrário. E Mateus 5, do 43 ao 48, né? Que é um texto semelhante a esse de Lucas. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, veja que não devemos, né, como eu falei, não devemos fazer o que todo mundo faz, né? Precisa ser diferente. Então, quando Jesus diz, ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai, então em suas atitudes, tome as atitudes que porventura Jesus Cristo tomaria. Então, né, sigam o exemplo. E aí a gente vai ver o que não é perdão, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de o que não é perdão. Se justificar, a gente tentar se justificar sobre alguma coisa e não pedir o perdão, né, à pessoa. Fingir, às vezes a gente, eu vou perdoar fulano aqui e no seu coração você não perdoou, né? Né, não querendo atrapalhar, esse fingimento, né, que traz aqui no estudo, né, é um lá ou um cá. Não, eu acho assim que a vida vai continuar normalmente, né? Acho que eu vou ver meu irmão depois, a paz do Senhor, meu irmão, opa, meu irmão, amém, né? Então, assim, não foi algo que eu pratiquei, perdoei, amém, mas ficou como se fosse a mesma coisa, né? É um lá e o cá. Né? Enfim, acho que tem que haver uma certa harmonia, enfim, né? Eu acho que o básico, né, do bom dia, ou não sei, né, para não ficar nesse fingimento, né, como se nada tivesse acontecido, né? E esse fingir é exatamente esse número 1, né? Que é a fuga. A pessoa se refugia naquele fingimento, aquele sorriso lindo que perdoei e acabou. E quando encosta a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, porque aquilo ainda está lhe afligindo, né? Então, essa fuga, ela não vai dar certo de jeito nenhum. Que aqui, nesse item, a gente já vê que é fingimento, né? O texto de Romanos 12, 9, ele vai dizer, né? O amor não seja fingido, né? Então, para você perdoar a pessoa, você precisa ter o amor. O amor, a gente sabe que é um atributo de Deus. Então, é uma ação, né, de Deus na sua vida, né, a perdoar o seu irmão. Ser superior, né, se sentir superior à pessoa, isso não é perdão também. Né? Aí é o texto de Efésios 4, 2 que Beto leu, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a gente precisa... É uma prática diária que a gente precisa exercer, né, com os nossos irmãos. Esperar por mudança. Às vezes eu só vou perdoar fulano quando ele mudar. Não é necessário, irmão. Esse mudar dele, quem vai fazer isso é Jesus Cristo. A gente não é nossa obrigação querer que o irmão mude para eu perdoar ele. Né? Quem nós somos para que a gente peça que o nosso irmão mude primeiro? E existe um tempo, né, amados? Jesus pode voltar já já, e aí você esperou ele mudar, né? Espera ele mudar. E se Jesus voltar, e mudou, e aquela agonia, né? Ele tem que mudar, enquanto Jesus espera aí, né? Não sabe, né? Então, toma logo a atitude aí. Adiante, Simão, pode ir. Esquecer, e aí foi o que Beto falou,
talvez o esquecer não é do ser humano. Às vezes a gente, uma vez ou outra, a gente vai lembrar daquilo que alguém fez ou fez na nossa vida, ou a gente fez. Porém, isso não deve trazer malefícios à nossa vida, né? A gente ficar remoendo, rancor, remorso. Não, a gente precisa lembrar daquilo com um sentimento de que eu fiz minha parte e eu pedi perdão, né? Veja como eu era, né, eu fiz algo tão ruim para aquela pessoa, mas eu fui lá e pedi perdão a ela, ela me perdoou, né, para que eu não faça novamente com a outra pessoa, né? Se tiver alguma experiência de que alguém faça comigo, né, eu perdoe também assim como a pessoa me perdoou. Então, talvez a relação não volte da mesma forma como era antes, né? Se voltar, amém, né? Talvez não volte, mas esse sentimento não deve, né, nos incomodar mais, né? Não deve trazer coisas ruins. E a troca, né? A gente tentar fazer algo com algo em troca. Não, eu vou te perdoar porque tu, né, fez alguma coisa por mim, ou porque tu é bonzinho, porque fez isso. Não, a gente vai perdoar porque a gente precisa perdoar, né? Porque é algo que está intrínseco no cristão, né? Glória a Deus, aí já está a nossa hora ali, já vai avançando, né? E a gente percebe que perdão é algo que a gente não dá, né? Você não tem como dar perdão a alguém, né? Mas perdão você dá a você mesmo, quando você consegue. É tanto que no Pai Nosso você vai ver que Jesus Cristo manda você perdoar os seus inimigos. Como se você não tem acesso àquela pessoa? Aquela pessoa é seu inimigo. Você não tem como ter acesso, como você ter um relacionamento com ele, porque ele é seu inimigo. Mas Jesus disse, perdoe, né? Por quê? Porque é uma forma de você ser liberto, né? De você reatar a comunhão com Deus, porque ele disse, se você não perdoar, você não é perdoado, né? Se você vê que perdão, ele faz parte da vida cristã, né? Como foi falado no início, nós estamos vivendo num mundo imperfeito. Todas as injustiças, né? Tudo torto, né? Tudo preparado para lhe alterar, para lhe perturbar, para lhe machucar, né? Tantas injustiças que a gente tem, né? E às vezes a gente precisa entender, né, que o perdão é algo que Deus deixou para o seu povo, né, para que você tenha uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Para que você possa dobrar o seu joelho e ter esse momento de oração, de comunhão, para que você possa louvar ao Senhor. Estava vendo, imagina Paulo e Silas ali em Atos 16, que numa cadeia o que é que tem? Palavrão, gente gemendo, gente... Mas os presos que estão ali, a palavra de Deus diz que eles começam a louvar Paulo. Eles começam a louvar, e eu fico assim, imaginando, madrugada, aqueles homens começam a louvar a Deus de tal forma que o que tinha de preso ali estava, rapaz, a gente nunca escutou um negócio desse. A gente nunca escutou, né? E às vezes esse louvor está preso, né? Às vezes essa gratidão a Deus está presa, às vezes tudo isso não está acontecendo na sua vida. Porque você não consegue, né, perdoar. Né? Porque não precisa ter relacionamento. Né? E você vê que perdão tem as consequências. Né? Não tem como, se lhe machucou, se lhe feriu, como é que você vai ter um relacionamento como... não, Jesus não está falando disso. Não, você tem que estar balançando. Não dá. Você está perdoado, meu irmão. Agora você vai pagar a batida do carro. Você não bateu? Você não feriu? Você não machucou? Né? E a gente precisa desse perdão. Né? E a gente vê que esses homens, eles tinham... Né? Eu estava refletindo nas palavras de Paulo, e Paulo está lá, até quando Paulo vai xingar, vamos dizer assim, dizer uma coisa meio pesada, assim, com Deus, ou não sei, nas agonias dele, coitado, lá quando sabia que ia ser decepado a sua cabeça por Nero, né? E Paulo diz, Senhor, o Senhor nos fez como espetáculo para o mundo? Será que nós somos espetáculo? Será que nós somos um saco de pancada? Os discípulos
é o saco de pancada para esse mundo. Né? E você vê que é o mesmo homem que está lá, quando Deus mete ele na cadeia, né? Porque geralmente a coisa humana, essa coisa humana, ela é muito carnal, muito olho por olho, dente por dente, né? O mundo ele dá muita margem ao ódio, a tudo isso que a gente está assistindo aí, essa injustiça, né? Mas quando você vai ver o projeto, o plano de Deus, há uma força, há um sobrenatural de Deus para quem perdoa. Há algo divino ali de Deus, né, para você conseguir circular, você conseguir viver nesse mundo aí. Né. Por isso que o perdão ele deve acontecer, porque é você mesmo que vai soltar esse doente, esse morto que está na sua vida. Né. É você que vai. Né. E você vê que Jesus vai dizer, olha, você vai perdoar e vai continuar no cheirinho, nos abraços. Não. Ele vai dizer, perdoe até seu inimigo, até quem você não tem contato, não tem acesso, até quem você não vai se relacionar. Você não vai andar com o inimigo. Quem é que anda com o inimigo? Mas ele manda que a gente perdoe, né? Ele manda que a gente ore, para que na verdade não aconteça, né? Porque às vezes a gente perdoa, mas fica falando mal do camarada. E ele já trava, né? Espera aí, que o inimigo pode vir de novo e lhe acertar. É ímpio. Os nossos inimigos geralmente são ímpios, né? Porque se for cristão, perdoa. E a gente não pode, né? E ele diz, ore por eles. Ore aí pelo que, né? Então, meus irmãos, que Deus, na sua boa mão, foi uma sequência aí de alguns dias, onde os irmãos tiveram também a oportunidade de perguntar, né? A gente está pensando e tentando trabalhar o que é a igreja, né? Umas questões também proféticas, né? O papel da igreja, o que é a igreja, né? Para que os irmãos também, a gente está vivendo um momento e Jesus disse, será que eu encontrarei fé por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, né? Estamos vivendo aí uma pandemia que, na questão escatológica, né? A gente vê que quando Daniel teve aquele sonho dele, daquela estátua, né? Daniel ele viu que a cabeça, ele disse, ó, Nabucodonosor, aqui é teu reino. Né? Peitoral de prata, isso é o teu filho aí que vai assumir teu lugar. Né? Teu reino vai ser grande, esse vai ser menor. Né? E ele disse que nos últimos tempos, a parte de baixo da estátua, ela era de ferro e barro. E Daniel disse, é porque os últimos dias é um reino dividido. Vamos dizer, uma direita e uma esquerda aí, como quiser imaginar, né? Os americanos com o russo lá, né? A China, né? Então parece que o pessoal não percebe às vezes que há uma parada, né? E às vezes a igreja, o pessoal acha que ficar em casa, né? E precisa esse retorno, porque você precisa se relacionar, você precisa ver, você precisa olhar para o irmão, você precisa assistir, você precisa cuidar. A igreja tem que estar com as portas abertas, né? Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui de pessoas que saíram de casa angustiada, numa luta, numa guerra, e às vezes vem andando ali e vê um louvor, e entrou e a vida foi transformada, né? Nós temos irmãos aqui, um dia desse, né? Uma família desesperada, né? E ela passou aí na frente, ela entrou, procurou Camila, né? Camila já conduziu, né, para a irmã Natilde, e aquela família foi restaurada, foi curada, a família mesmo. Né? Então a igreja tem esse papel. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno, a igreja se manteria aberta. Né? E ela só mantém aberta se eu e você... E hoje existe já um pensamento aí muito forte que talvez 50% dos irmãos não retornem. Difícil. Às vezes um culto desse tem 20, 30 assistindo. Aí você encontra lá um camarada mentindo. Por quê? Porque a tendência da gente é correr porque não presta. Nascer ali um menino bonitinho, uma coisa mais linda do mundo, quem vai ver?
Nasceu um menino ali com 3 olhos. 2 cabeças. Meu amigo, vai vir dos Estados. Um negócio feio desse. Não é? O bonitinho. Ninguém quer pôr as coisas bonitinhas. Um acidente, morreu, quebrou, mataram um ali agora. Num segundo, não tinha ninguém. Às vezes, naquelas pistas dos acidentes, alguma coisa, não tem casa, não tem nada por perto. Meu amigo, quando acontece, parece eu não sei como é aquilo, não. Diz que o urubu, quando ele está lá em cima, e ele está numa onda, uma linha de vento, né? Quando ele vê um cadáver lá de um animal, alguma coisa, quando ele se inclina de lá, ele exala um negócio que circula ali nos 40 quilômetros. Onde tiver um urubu, eu entendo, porque Deus não quer que ninguém morra de fome, as criação dele, né? Mas às vezes a gente é assim, a gente é curioso. Às vezes tem uma live aí de alguém que não teme a Deus, que não respeita a Deus, está lá 10 mil assistindo. Aí quando tem um culto, né? Então a igreja tem que estar ativa, né? Tem que estar atenta, né? Porque vai terminar parando, né? É como alguém comprasse um carro novo e botasse ele ali na frente. Está novo, está funcionando tudo, mas está parado. Vai chegar aonde? Às vezes a gente também é assim. Mas eu não tenho pecado, mas eu não tenho, mas você está parado, meu amigo. E se você está parado, você vai chegar aonde? Você não vai chegar, você vai ficar lá bonitinho, arrumadinho. Por isso que a gente precisa, né? Então, os irmãos, ore pela igreja, ore por esse momento, né? Ore por tudo isso que está acontecendo. Né? Entenda que perdão não é, eu não vou perdoar ele como ele se fosse ficar sofrendo. Não, ele está bem. O problema é você. O problema é você que tem que dizer, olha, Senhor, é tanto que a única coisa que os discípulos pediram fé. Ele devia ter dito, ó, me dê fé aí para eu abrir o mar, me dê fé aí para eu andar por cima da água, me dê fé aí para... Não, Senhor. Na questão de relacionamento, na questão de confusão com o irmão, né? Você tem que já se liberar disso, né? Para que você não seja tomado, não seja afastado, não seja quebrada essa comunhão com o nosso Deus. Pai, nós queremos nessa noite dizer muito obrigado. Visita, Deus, os corações de uma maneira pessoal. O Senhor sabe, Deus, que o mundo que nós vivemos, Deus, as coisas estão tudo aí desajustadas, Senhor. Mas nós somos o teu povo. Precisamos, Deus, estar ajustado com essa graça, com essa palavra. Precisamos, Deus, fazer que nem o salmista. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque tem que ter paz. E nós não temos paz do mundo. A paz que nós temos é do Senhor. Por isso, Deus, visita que esses dias estejam sendo assim, dias proveitosos, onde cada um refletiu 1 ano, 2 anos, 10 anos, pessoas com 20, 30 anos, Deus, ainda feridos, machucados, né? Outros que nunca enfrentaram, mas tem que enfrentar, né? Porque a coisa está dentro de você mesmo, não precisa ir, não precisa declarar, não precisa levar testemunha. Jesus não falou essas coisas. Ele só falou a você dizendo, perdoe. Né? Ele não disse, precisa ir, precisa perdoar. Mas ele falou. Por isso, Deus, pedimos do teu amor, da graça do teu Filho amado, Jesus Cristo, e as consolações do teu Santo Espírito, que venha e repouse sobre a nossa vida, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.